Continuando nossa sequência de material falando de controle populacional, vou começar com as ferramentas e vou começar com uma das mais citadas e mais importantes. Vamos falar de castração. Quando a gente fala de controle populacional de cães e gatos, existe uma frase que praticamente todo mundo já ouviu: precisamos castrar para reduzir a população. E à primeira vista ela parece fazer todo sentido. Vamos castrar para diminuir. Mas tem uma diferença importante que muitas vezes as pessoas não percebem. Castração não reduz população. Castração reduz os nascimentos futuros. Pode parecer um detalhe, mas essa diferença muda completamente a forma de entender os resultados de um programa de esterilização. Vamos imaginar o seguinte: uma cidade com 1.000 cães e gatos vivendo nas ruas. Suponha que, de uma forma, todos esses 1.000 animais fossem castrados agora, hoje. Quantos animais existiriam amanhã? 1.000. Daqui a uma semana, 1.000. Daqui a um mês, praticamente 1.000. Ou seja, a castração não faz os animais desaparecerem. Ela não reduziu imediatamente a população existente. O que ela fez foi impedir que novos animais fossem adicionados àquela população através da reprodução. E é justamente aí que está a força dessa ferramenta. A castração atua no futuro. Ela reduz a entrada de novos indivíduos. Ela diminui a reposição da população. Ela interfere na capacidade de crescimento daquela população ao longo do tempo. Mas isso também ajuda a entender por que algumas pessoas ficam frustradas com o resultado das castrações. Muitas vezes a expectativa criada é de que a castração produza uma redução rápida do número de animais observados na rua. E quando isso não acontece, imediatamente surge a famosa pergunta: será que a castração funciona mesmo? Talvez a pergunta esteja errada, porque o resultado que está sendo esperado não é exatamente o resultado que a ferramenta foi criada para produzir. A castração não foi criada para retirar animal de rua, ela foi criada para reduzir o nascimento de novos animais. A redução populacional, quando acontece, é consequência desse processo ao longo do tempo. E isso depende de inúmeros fatores. Depende de quantos animais foram realmente esterilizados, castrados, depende de quais animais foram esterilizados, depende da mortalidade natural dessa população, depende da chegada de novos animais, depende do abandono, depende até mesmo da movimentação dos animais entre bairros e regiões. Por isso, podemos encontrar cidades que realizaram milhares de castrações e observam resultados importantes ao longo dos anos. E também podemos encontrar locais que realizam as mesmas castrações e continuam convivendo com grandes populações de cães e gatos. Isso não significa necessariamente que a ferramenta castração falhou. Pode significar apenas que outros fatores continuam alimentando aquela população de animais errantes. Talvez novos animais estejam chegando. Talvez o abandono continue acontecendo. Talvez a cobertura das esterilizações ainda seja insuficiente em número. Talvez os animais que mais se reproduzem não estejam sendo alcançados. Percebe como a discussão muda? A pergunta deixa de ser: a castração funciona? E passa a ser: os nascimentos estão diminuindo mais rápido do que a população está sendo reposta? Essa é uma pergunta muito mais prática, muito mais útil, porque ela nos aproxima da realidade. A castração é uma das ferramentas mais importantes, sem dúvida, do controle populacional, mas ela não atua eliminando os animais que já existem. Ela atua reduzindo os animais que nascerão no futuro, nasceriam, no futuro. Quando você entende essa diferença, talvez seja um dos primeiros passos para avaliar qualquer programa de esterilização de uma forma muito mais realista. Qual é a única ideia que eu realmente gostaria que você levasse desse nosso papo hoje? A castração não reduz populações diretamente, ela reduz nascimentos. Isso, com certeza, não é a mesma coisa. Meu nome é Walter Figueira e a gente está falando de controle populacional e eu acredito que esse seja o sexto vídeo do assunto e ainda virão muitos, porque o assunto é muito extenso. Falamos sobre castração, vamos falar sobre mais uma ferramenta no próximo vídeo. Continua acompanhando a gente, porque esse assunto é extremamente importante. Um abraço.